Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Eric e hoje nós vamos compartilhar mais um estudo do nosso livro Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson, capítulo 16. Nós já estamos aí na reta final dos nossos estudos. Eu creio que esses estudos têm abençoado você, a sua casa, a sua IC. E nós estamos finalizando o nosso estudo do capítulo 16. Vai ser feito em duas partes. E nós cremos que vai ser um tempo muito proveitoso, amém? O estudo do capítulo 16 está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 20 e 21. Diz assim, eu vou ler aqui na versão comum. Mais uma vez ele perguntou, a que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O tema do capítulo é infiltrando-nos no sistema. Esse é um tema muito interessante. Às vezes você pode parar e pensar, talvez você tenha lido o texto, já tenha ajudado você a entender esse tema, mas infiltrando-nos no sistema. É um tema muito interessante que é baseado nesse texto que nós lemos de Lucas e nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Esse texto acima, ele fala de fato do fermento. E o fermento, quando você mistura ele numa massa, quando você coloca ele junto com os ingredientes, ele é tão interessante porque você não enxerga mais o fermento. Mas ele está envolvido com toda a massa. E aquela massa, normalmente, as irmãs ou os irmãos também que cuidam ou fazem pães e bolos, quando você coloca o fermento, principalmente quem vai fazer pão caseiro, você deixa ele descansando lá um pouco. E nesse período que você deixa descansando, ele está de um tamanho, quando você chega ele está de outro. Porque o fermento estava agindo ali. E nós não vemos essa ação, nós não vemos o fermento trabalhando ali, nós vemos o resultado. E o reino de Deus é interessante porque Jesus ele compara com esse fermento. E nós temos que ser dessa forma. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso no decorrer do nosso estudo. Eu vou contar aqui uma história que está também no nosso estudo, de um rapaz que foi condenado. Ele foi condenado por um crime que ele cometeu antes da sua conversão. Nesse período, ele já sendo julgado, já cristão, já arrependido dos seus pecados, foi condenado. E ali a igreja o enviou, ele precisou cumprir aquela pena num período na prisão, mas a igreja o enviou como um missionário, como um homem de Deus, a um lugar que talvez eles não pudessem ir. O trabalho normalmente das igrejas que conseguem, que querem, que podem fazer, por exemplo, num presídio, não é todos os dias. São dias específicos, às vezes um dia da semana, mas esse homem estava indo como missionário num lugar onde praticamente ninguém podia ir. Ele foi como um preso, mas ele já tinha se arrependido dos seus pecados, ele precisava pagar aquilo que ele tinha cometido, o crime que ele cometeu, mas ele foi enviado como um missionário naquele lugar. E esse resultado, querido, foi incrível. A igreja se juntou, orou sobre a vida dele e enviou ele. E ele foi cumprir a sua pena, a sua prisão. Então, queridos, ele foi sentenciado a um período de prisão e após a igreja ter orado por ele naquele momento especial, num período de 1 ano, mais de 60 pessoas confessaram a Cristo numa prisão de 110 presos. Esse é um testemunho precioso, esse é um testemunho poderoso, queridos, porque aquele homem foi enviado lá como um missionário de Cristo, como um fermento no meio de um ambiente, de um sistema mau, de um sistema podre, de um sistema falido, mas ele levou o reino de Deus naquele lugar e aproximadamente 60 presos aceitaram a Cristo. Esse é o poder do fermento em meio à massa. E esse é o poder do fermento no reino de Deus quando nós somos enviados a lugares que precisam da glória de Deus. Sistemas caídos, o nosso sistema é corrupto, o nosso sistema é sujo, o mundo é assim. E quando nós entramos no sistema do mundo, que é dessa forma, querido, que nós, como filhos de Deus, precisamos nos infiltrar
nesse sistema falido do mundo, como fermento de Cristo. É dessa maneira, não simplesmente como alguém que quer participar das coisas do mundo, mas é estar no mundo para ser sal, para ser luz, para ser o fermento de Cristo, que vai fermentar toda a massa para o fim que Cristo quer dar para eles, que é salvação, é libertação, é paz, é cura, é transformação de vida em nome de Jesus. Aí, queridos, nós vemos o autor do livro falando sobre uma questão interessante. Esse texto de Lucas 13, 20, um grupo de irmãos da igreja dele se reuniu e falou assim: olha, pastor, o senhor falou desse texto como uma coisa boa, mas o senhor está enganado. Quando Jesus fala sobre o fermento, ele diz sobre o pecado. Ele diz sobre a maldade que, na verdade, se infiltra na igreja. Só que, queridos, essa palavra, quando Jesus lança, ele lança como o reino de Deus. Ele está falando do reino de Deus e não do contrário. E ali eles cometem dois erros. O primeiro deles é o seguinte: é confundir a igreja com o reino de Deus. A igreja, ela faz parte do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. A igreja pode sofrer com o pecado, diferente do reino de Deus, que não há pecado. Por isso que nós temos que tomar cuidado com essas colocações e ver esses conflitos que a igreja sofre, uma igreja fraca. Hoje, nos dias de hoje, a igreja de Cristo, muitas vezes sem fundamento na palavra, essas igrejas estão sim abertas para que o fermento do mundo entre. Mas uma igreja séria, uma igreja comprometida, como a nossa igreja é, nós estamos dispostos e nós nos preparamos nesse lugar para ser fermento lá no mundo, lá fora. Saindo daqui no domingo, da campanha, aonde você estiver, o que você estiver fazendo na sua IC, você vai sair de lá para ser fermento em algum outro lugar. Um outro lugar que talvez nós, como filhos de Deus, não sejamos tão bem-vindos naquele lugar. Mas quando nós entramos e decidimos entrar, não nos corrompendo, mas mostrando a luz de Cristo, faz toda a diferença, queridos. E de fato, essa é a nossa vez, é a nossa oportunidade. Quando nós temos revelação dos propósitos de Cristo, quando nós temos revelação do que Cristo quer fazer através da sua igreja, através das pessoas, quando nós temos a consciência dos propósitos de Cristo para as nossas vidas, isso nos impulsiona a levar a palavra de Deus, a falar do amor de Deus, a ser luz onde quer que for. A chama original, queridos, do Pentecoste, o próprio Espírito Santo queima em nós hoje. O que aconteceu em Atos 2, se você abrir lá na sua Bíblia, você já deve ter lido tantas vezes. E o Espírito desceu sobre aquele lugar e todos começaram a falar línguas estranhas, todos foram batizados. O mesmo Espírito Santo é o que está em nós hoje. E essa luz, essa diferença, esse poder, nós precisamos buscar em Deus, porque o Espírito está em nós hoje. O que difere é a nossa busca. É o quanto nós estamos dispostos a buscar ao Senhor, o quanto nós estamos dispostos a procurar a face do Senhor para ser luz onde nós precisamos ser, onde precisa haver luz. Isaías 60, verso 2 diz assim: olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Esse texto ele é muito claro, queridos. Isaías escreveu isso muitos anos atrás, antes dos evangelhos. E é tão precioso porque ele fala de uma atualidade hoje. Ele fala dos nossos dias. O mundo está em trevas, mas em nós, o mundo precisa enxergar a glória de Deus. O mundo precisa enxergar isso em nós. E foi Cristo quem nos determinou vencedores, foi Ele quem nos deu esse poder, foi Ele quem nos deu essa autoridade. Por exemplo, Romanos 5,20, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se existe hoje um ambiente de pecado, de sujeira, quando nós entrarmos lá, primeiro nós temos que entender que nós não podemos fazer parte daquilo. Nós não podemos compactuar com aquele sistema sujo, com aquele sistema caído, mas sim ser luz naquele lugar.
E nós vamos ver alguns exemplos da própria Bíblia de homens de Deus que se posicionaram dessa forma, que foram fermentos, que se infiltraram no sistema e fizeram diferença. E aqui, queridos, essa palavra se infiltrar, como o título do nosso estudo, quando você pensa sobre se infiltrar, normalmente quando você assiste algum filme, a pessoa ela tem que se parecer com as outras. Mas nesse caso, se infiltrar é estar dentro de um sistema sujo, dentro de um sistema falido, mas não compactuar com ele, porque nós somos diferentes. E aqui nós vamos ver, por exemplo, Daniel como fermento. Daniel provavelmente estava com 15 anos quando foi tomado de sua família e fizeram dele um dos eunucos do rei, no exílio da Babilônia, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel provavelmente começou como se fosse como um estagiário na corte de Nabucodonosor, mas depois ele foi promovido, sendo bem visto pelo rei, que o considerou 10 vezes melhor do que os outros sábios. Daniel estava inserido em um dos reinos mais demoníacos, mais sujos, mais idólatras da história da humanidade. Ele estava sendo comparado, ele fazia parte da equipe dos magos, dos astrólogos, dos feiticeiros, um lugar cheio de diversões, cheio de perversões, tudo que você podia imaginar, querido, que fosse terrível, tinha lá. E Daniel tinha acesso a isso tudo, porque ele estava na corte do rei. A corte do rei também significava privilégios, significava ter condições até mesmo financeiras para fazer isso ou aquilo. Mas Daniel entendia sua devoção a Deus. Daniel não se vendia. Daniel entendia que ele era um servo separado do Senhor e não podia fazer isso de qualquer jeito, não podia entrar nesse sistema e simplesmente se corromper. Por isso ele entende que ele é como um fermento ali no meio da Babilônia. Israel cativo a Babilônia e esse governo sujo de Nabucodonosor, esse governo idólatra, um governo das trevas, mas Daniel escolhe ser luz, ser sal, ser o fermento do reino de Deus naquele lugar. E aí nós vamos ver o poder da santidade. Daniel já buscou cedo o poder da santidade e escolheu não comer as delícias do rei. A santidade de Daniel era clara em seu estilo de vida, apesar de estar cercado de pessoas imorais e idólatras. Daniel soube que todo aquele banquete do rei Nabucodonosor era um banquete consagrado a deuses e deusas. Daniel escolheu não fazer parte daquilo e ele entendeu e falou: eu não vou comer dessa comida. Querido, tudo que você imagina de bom devia ter lá. Eu não sei se você gosta de rabada, mas talvez tenha rabada, lasanha, pernil, carne assada, devia ter de tudo, meu irmão, porque o rei era rico e não media esforços para essas coisas. E aí já imagina, você chega lá no churrascão churrascão comendo solto, picanha. Hoje em dia nem a picanha a gente está podendo comer direito porque o preço não está colaborando, mas você chega lá, aquele churrascão comendo solto, você chega assim: irmão, será que não tem uma cenourinha aí, não? Será que não tem um chuchuzinho? E foi. Em outras palavras, querido, foi isso que Daniel fez. Daniel viu aquela comida consagrada, viu que era um banquete realmente, mas ele escolheu não se vender. E ele chega ali para aqueles rapazes que cuidavam ali dos eunucos, dos magos, e pede para ele preparar uma comida que fosse feita com vegetais, com legumes, para que ele não comesse da comida do rei. E aquele homem, ele até se assusta, ele fala: olha, mas e se der errado, a culpa vai ser minha, o rei vai mandar me matar? Mas Daniel fala: não, fique tranquilo, só faça isso, por favor. E Daniel não se vende, Daniel não participa. Ah, mas pastor, estava todo mundo lá, estava todo mundo tomando uma cervejinha, estava todo mundo lá, pastor. Poxa, eu ia ser o cara chato da vez. Poxa, era só um negocinho, era só... Oh, meu querido, nós temos que prestar atenção, nós temos que tomar cuidado.
Nossa santidade é coisa séria, nossa devoção a Deus é uma coisa séria. O mundo hoje já inventou o movimento gospel. Ah, pastor, mas como que o mundo inventou se o gospel é tudo aquilo que vem de Cristo? Não necessariamente. Já pode ter sido mais, hoje não tanto. Hoje tudo é gospel. Tudo que você abre tem cerveja gospel. Agora tem o bar gospel, tem o funk gospel. Tudo tem um jeitinho para ser um gospel. E quando tem gospel depois fica tudo melhor. E aí parece que é dessa forma que, a gente pode ir, a gente é da igreja, né? Não tem problema, é gospel. Aí, querido, o pessoal coloca gospel nas frases e tudo fica fácil para a gente participar. E não é assim. O mundo faz isso porque eles simpatizam com a ideia de Deus, simpatizam com a ideia de ter um Criador e amar alguém que está acima de todas as coisas, mas amar do seu jeito. Amar não deixando de ir no baile funk, não deixar de tomar sua cervejinha, de ir para lugares que não lhe convém, de ir para lugares que você sabe que você vai perder a razão. Por isso nós temos que tomar cuidado, queridos. Daniel foi um exemplo desse para nós. Ele não se vendeu nesse sistema. Ele não se vendeu nesse projeto de Nabucodonosor. Ele entendeu que o projeto de Deus para a vida dele era maior que aquilo. Às vezes a gente tem vergonha das pessoas. O que as pessoas vão pensar? Queridos, se nós somos devotos ao Senhor, e aqui eu falo devoto em relação a zelar pela santidade de Deus em nós, as pessoas não vão se sentir mal. Sabe, nós temos a nossa posição. Você não precisa também chegar no lugar que a sua família te convidou e o pessoal está tomando cerveja e você vai sair repreendendo, vai sair botando a mão na cabeça de todo mundo, expulsando o demônio. Também não é assim. Mas você não precisa compactuar. Pastor, mas se eu ver alguém tomando cerveja assim numa festa, alguém me oferecendo, eu não consigo dizer não. Então não vá. Não vá. Se você não consegue, se você tem lutado contra isso e você ainda entende que a sua carne é fraca para isso, não vá. Simples assim. Querido, se você consegue ir no lugar e falar e conseguir falar não para certas situações, diga. Sabe, aquilo que não convém com a sua vida, aquilo que não condiz com a palavra, com uma vida de adoração, com uma vida de devoção a Deus, diga não. Agora, se você não consegue, nem vá. Mas é assim, e é simples assim. Mas às vezes a gente fica pensando mais no outro do que em nós. O que vão pensar? O que vão pensar? Você sabe, você e Deus sabem o esforço que você deve ter passado, a luta que você passou, muitas vezes para vencer um vício. Para depois chegar e falar o que as pessoas vão pensar. Não, querido, não vamos abrir mão disso. E Daniel sabia do poder da santidade. O Espírito Santo em nós e o seu poder é que atua como fermento no mundo das trevas. Não para fermentar as trevas, mas para fermentar o poder de Deus, o reino de Deus, para trazer luz em meio às trevas. E agora, queridos, nós vamos ver o maior desafio de todos, o maior desafio de Daniel. Todos os sábios e magos do rei não conseguem interpretar o sonho de Nabucodonosor. Uma vez que eles não tinham condições de atender esse pedido, o rei mandou matar todo mundo, todos os sábios, todos os magos. E Daniel estava junto nesse bolo, queridos, porque ele fazia parte dessa corte. E o rei ficou tão furioso, ele mandou matar todos eles. Só que Daniel pediu uma audiência com o rei. Daniel acreditava que Deus lhe habilitaria a trazer a palavra dele, a palavra de Deus, ao rei Nabucodonosor. E antes de revelar o sonho, Daniel dá uma importante lição de humildade. Daniel se coloca no lugar dele. Daniel 2,30, você vai ler. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Daniel aqui deixando claro,
Rei, não é por minha causa, não é porque eu sou bom, mas é o Senhor quem revela. Eu só sou um servo e estou aqui para passar essa mensagem. A gente não tem que entrar num sistema falido, num sistema caído que é o mundo, nos achando o super-homem, nos achando a última bolacha do pacote. Não, eu estou aqui, mas porque só tem pecador e Deus me enviou para cá. Isso é como se a gente arrotasse santidade na cara das pessoas. As pessoas não gostam disso. A gente afasta as pessoas dessa forma. E nós não temos que ter essa posição. Olha, eu estou aqui porque aqui só tem gente pecadora. Não, queridos, mas é estar lá para ser luz. Você não precisa ficar falando isso. Você não precisa ficar declarando isso. Daniel deixou claro, falou, estou aqui, mas não é por mim. Não é porque eu sou bom, mas é porque o Senhor traz a revelação. O Senhor traz a revelação. Em outras palavras, ele deixou claro que não é por causa dele, mas é porque Deus queria que todos vivessem. Deus tinha um propósito naquela situação. Então, Daniel revelou o sonho do rei. Daniel foi um grande exemplo de se infiltrar no sistema. Mas ele não fez de qualquer forma, ele se posicionou em santidade. E Deus derramou do seu poder sobre ele. Daniel viu o sobrenatural de Deus e deu testemunho sobre o seu poder. Precisamos nos infiltrar dessa mesma forma, fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Daniel, ele entra no sistema, ele se infiltra no sistema, mas não é de qualquer forma. Ele não está lá, mas ele é filho de Deus, ele está participando de todos os banquetes, ele não está lá de qualquer forma. Daniel, ele está lá, mas ele está lá como filho de Deus, que não se corrompe. Daniel começou a buscar ao Senhor, Daniel escolheu não comer das comidas consagradas do rei, Daniel se posicionou diante daquele sistema falido e quebrado. E é dessa forma que nós temos que nos posicionar, queridos, em nome de Jesus. É em santidade, é na palavra, é em oração, não simplesmente de qualquer jeito. Vai ter festa de tal coisa na empresa, todo mundo é uma baixaria, eu vou lá só para ver. Não, querido, em nome de Jesus, não vá lá só para ver. Vá para ser luz ou então nem vá. Mas vá para ser luz, para ser diferente. Sabe? Para mostrar o amor de Deus, para falar do amor de Deus, para viver o amor de Deus. Não simplesmente para, eu vou dançar um pouco, mas aí, como eu sou crente, eu não vou dançar tudo. Não faça isso. Nós temos que ser fermento, Deus nos colocou aqui sim para ser fermento nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele já está no maligno, ele já está nas trevas. E nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós temos que salgar, nós temos que mostrar a luz do Senhor. Por isso, querido, é importante nós sim nos infiltrarmos no sistema, mas não de qualquer forma. Da forma correta, da forma segundo a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nesse estudo, que em nome de Jesus, Deus possa trazer clareza a respeito desse estudo e que você possa compartilhar com a sua IC esse estudo tão precioso sobre infiltrando-nos no sistema. Amém? Deus abençoe.